Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial na Escola de Profecia, este que é o seu canal. Aqui nós acompanhamos os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Irmãos, permitam-me hoje não poder aqui mostrar a minha face devido a algumas circunstâncias, mas voltaremos amanhã nossos vídeos normais, né? Quero compartilhar com os irmãos algo inédito que aconteceu na sexta-feira, 3 de julho de 2026. Os irmãos sabem que no sábado 4 de julho comemorou-se os 250 anos de independência dos Estados Unidos da América. E como já havia se prometido, seria uma festa grande. E inclusive havia se prometido também que o Papa seria um convidado especial para esta celebração e que daria uma medalha especial ao Papa de Roma, a medalha da liberdade. Isto aconteceu, meus irmãos. Isto aconteceu na sexta-feira. Eu quero compartilhar com os irmãos de perto aqui e analisar um pouco. Nós lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 12, que aquilo que estamos vendo agora, irmãos, não pode ser coincidência. O fato de que a segunda besta, Estados Unidos da América, está a exercer o poder da primeira besta na sua presença. Qual é a nação que manda no mundo hoje? Qual é a nação que dita as regras do jogo? Estados Unidos da América. Imparável. Uma nação que assusta. Uma nação que pode levantar sanções a outras nações. Ela exerce todo o poder da primeira besta. Mas o que é que ela faz? Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então vejam que o poder político dos Estados Unidos da América será exercido no final para que toda a terra adore Roma. Mas nós estamos vendo agora os Estados Unidos da América de fato exercendo esse poder de influenciar as nações a reverenciar Roma. É o que nós vimos, na verdade, na sexta-feira. Vejam que o Papa Leão, aí no E13, tem que ser Leão 14, receberá a medalha da liberdade do Centro Nacional da Constituição. Uma breve recapitulação, vejam aqui o que haviam dito. E o Papa está fazendo uma visita virtual aos Estados Unidos para receber a medalha da liberdade do National Constitution Center, em homenagem ao seu compromisso com a liberdade religiosa ao redor do mundo. Ele será reconhecido durante uma cerimônia pública no dia 3 de julho, véspera do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos. Ele fará seus comentários de aceitação ao vivo do Vaticano para aqueles reunidos no Independence Mall, na Filadélfia. Interessante. E nós vimos quem que estaria presente neste evento de condecoração ao Papa de Roma com a medalha da liberdade religiosa. Irmãos, parem para pensar nisto. Os Estados Unidos da América e o Vaticano tinham um abismo de separação por causa dos seus princípios. Lembram Apocalipse 12, quando os cristãos fugiram do velho mundo em busca de um novo mundo? Lembram quando um dos papas mandou um bloco de granito lá em Washington para ser colocado no monumento a Washington? Como o povo americano protestou? Lembram-se quando John Kennedy se candidatou a presidente da América, como a América protestou? Mas hoje as coisas mudaram, meus irmãos. Temos que admitir que as coisas mudaram. E é a América agora, o centro da Constituição americana, que convida o Papa para lhe conceder a medalha de liberdade religiosa, de liberdade de consciência. Será que essas pessoas se esqueceram do grande pronunciamento de Abraham Lincoln? O que falou Abraham Lincoln no contexto da guerra civil nos Estados Unidos da América? Quem eram os principais instigadores daquela tragédia? Ele falou: os jesuítas de Roma. E se um dia os jesuítas tivessem a oportunidade de chegar à América, a liberdade religiosa acabaria. Mas vamos deixar isto de lado. Vejam que o evento de 3 de julho, que será realizado em frente a esse edifício, reunirá líderes cívicos, representantes religiosos e membros do público. A escolha marca a primeira vez que um Papa recebe a medalha da liberdade. Alguns podem dizer que isto é normal, mas estão a nos dizer que isto é a primeira vez, portanto é algo novo.
Vejam só, o grande organizador deste evento, eu vou falar dele daqui a pouco, ele disse que devido à comemoração dos 250 anos, eles sentiam que esse momento exigia um homenageado que fosse igualmente importante para contar nossa história. Quem falou isto? Foi Vince Stangl. Ele é membro do conselho curador dessa organização, né, dessa instituição, mas também é membro do conselho consultivo dessa Universidade Vila Nova. Interessante. Vejam só, Universidade Vila Nova, que foi fundada em 1842, é uma das duas instituições católicas agostinianas de ensino superior dos Estados Unidos da América. Então fica claro por que a escolha foi o Papa de Roma. Porque há uma influência católica nessa organização ao ponto de concederem esta medalha ao Papa. Isto aconteceu, vejam aqui, 3 de julho de 2026. Estamos muito felizes com a decisão de reconhecer o trabalho do Papa Leão XIV com a Medalha da Liberdade. Que possamos seguir o exemplo do Santo Padre e trabalhar para trazer paz às nossas famílias, nossas comunidades, nosso mundo, nossos próprios corações. E sim, que Deus abençoe todos vocês. E que Deus abençoe muito a América. Senhoras e senhores, é uma grande honra para mim apresentar o vencedor da Medalha da Liberdade de 2026, Sua Santidade, Papa Leão XIV. Thank you very much. Dear friends, Queridos amigos, I am honored to sinto-me honrado em aceitar a Medalha da Liberdade do National Constitution Center, neste ano que marca os 250 anos de aniversário da fundação dos Estados Unidos da América, of America with the com a assinatura da Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. E, de fato, a liberdade religiosa deu origem à tradição americana de permitir o diálogo interreligioso e a cooperação entre diferentes religiões na promoção do bem público e no enriquecimento dos debates sobre as grandes questões morais e éticas que a nação enfrentou e que moldaram o curso de sua história. It is my hope Espero que esta tradição continue a dar frutos em um discurso público marcado pela moderação, respeito às opiniões alheias e um esforço contínuo para encontrar pontos em comum na promoção da causa da paz e da reconciliação, at home. tanto no país quanto no exterior. The forebearers of this country Os antepassados deste país, homens e mulheres de diferentes origens, religiões e línguas, were able conseguiram encontrar esse ponto em comum to ground and the strength e a força necessária para buscar um futuro melhor. I commend Confio todos vocês, assim como o futuro da nação, to the one aquele que é a fonte da verdadeira liberdade e da paz duradoura, aquele cujo próprio nome é paz. Que Deus abençoe a América. Obrigado.
Bem, meus irmãos, o Papa tem sido muito aplaudido nos últimos dias. Ou não concordam com isto? Vimos há pouco tempo o Parlamento espanhol fazendo uma homenagem ou batendo palmas diante do Papa por aproximadamente 7 minutos. Aquilo foi incrível. Estamos vendo agora estes políticos, estes grandes homens poderosos de vários estados americanos, celebrando o Papa, aplaudindo a sua imagem. Isto nos faz lembrar de fato Apocalipse capítulo 3, verso 12, que exerce todo o poder da primeira besta e faz com que a terra adore a primeira besta, não é? Há algumas coisas interessantes que aqui o Papa fala. Mas vou tratar disto daqui a pouco. Vejam só, o Papa Leão receberá, na verdade já recebeu a Medalha da Liberdade por promover a liberdade religiosa e a dignidade humana. A pergunta que nós fazemos é, será mesmo que Roma, porque quando a gente fala sobre o Papa Leão, nós estamos falando do representante da Igreja de Roma, portanto, Roma, não é? Será mesmo que Roma defende e promove a real liberdade religiosa? Vejam só, aqui é dito que o Papa será homenageado pelos seus esforços para promover a liberdade religiosa, bem como a liberdade de expressão e consciência. A pergunta é, será realmente que o Vaticano, promove a liberdade de expressão? Será realmente que Roma promove a liberdade de consciência, que é um dos fundamentos, um dos pilares da América? Bem, irmãos, nós lemos na Pena Inspirada o grande conflito. É interessante que o grande conflito nos desafia. A palavra de Deus nos desafia. Porque nós podemos ver situações acontecendo que parecem desafiar a profecia. Mas nós precisamos crer nos profetas. Estaremos seguros. O grande conflito nos diz o seguinte. A Constituição dos Estados Unidos garante o quê? Liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de janeiro de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Então vejam que, durante muito tempo, Roma negava a liberdade de consciência. Durante muito tempo, Roma negava a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Veja um grande conflito também. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. Ela é o quê? Tolerante, onde é impotente. Diz esse bispo, a liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. Com base nestas declarações, nós percebemos que Roma não defende a liberdade religiosa. Ela não defende a liberdade de consciência. Certo? Vejam só. O Papa também falou aqui no seu pronunciamento sobre a importância do diálogo. Sobre o diálogo interreligioso. Sobre o respeito pelas fés, pela unidade dos cristãos. Será que a Constituição dos Estados Unidos da América prevê realmente esses conceitos? A Constituição dos Estados Unidos da América não fala de nenhuma unidade religiosa, não fala de nenhum ecumenismo. Esse sim é um tema do ensino social católico, desde lá o Concílio Vaticano II. É o propósito da Igreja de Roma promover essa cooperação entre as religiões, essa fé compartilhada, esse testemunho comum. Não é algo que vem da Constituição americana, mas é claro, é um projeto da Igreja de Roma, desde o Concílio Vaticano II. Vejam, por exemplo, no início deste mês de julho, o Papa teve um encontro no Vaticano com líderes da Igreja Ortodoxa Grega. E lá, ele mais uma vez bateu na tecla na promoção da unidade religiosa, e ele está falando sobre o ano 2033 como sendo o ano da grande comissão, o ano em que todos os cristãos vão se unir para culminar a grande comissão. Vejam só, isto é de 1 de julho de 2026.
O Papa tem como meta o ano de 2033 para todos os cristãos. Vejam só, o Papa Leão XIV, aí tem que ser 14, falou sobre a primeira celebração dos 2000 anos da ressurreição, tradicionalmente considerada como tendo ocorrido no ano 33, mas sabemos que à luz de Daniel capítulo 9, não foi o ano 33, mas sim o ano 31, né? Na metade da última semana das 70. Então vejam só, indicou que este aniversário pode ser uma ocasião para todos os cristãos se reunirem. O Papa destacou ainda a importância da unidade cristã para a sociedade, afirmando que não é apenas a alternativa da mensagem cristã que está em causa, mas o próprio futuro da humanidade. Em outras palavras, o Papa está a dizer que o futuro da humanidade depende da unidade cristã. Se os cristãos não se unirem, o nosso mundo pode não ter um futuro bom. Vejam que argumento maravilhoso está sendo aqui colocado. Para nós termos um futuro melhor como humanidade, para darmos um testemunho positivo aos não cristãos, precisamos nos unir. E aqueles que, por algum motivo, vão preferir não se unir a esse movimento, como é que serão considerados? Podem ser consideradas pessoas não cristãs ou também pessoas que não querem o bem da humanidade. Vejam aqui, no grande encontro, caminhando juntos rumo a 2033, o chamado à unidade da Igreja em tempos de incerteza. Meus amados irmãos, o fato é que nós, como povo de Deus, temos uma mensagem popular a transmitir ao mundo. A mensagem apocalíptica não é uma mensagem ecumênica. Não é uma mensagem que convida, vamos nos unir, vamos deixar nossas doutrinas de lado, vamos nos abraçar. A mensagem para o tempo do fim é uma mensagem que convida o mundo a sair de Babilônia. Não é para entrar, é para sair de Babilônia, é para sair dos movimentos falsos, é para sair do erro para a verdade. O grande conflito, página 566, diz claramente que, infelizmente, os protestantes estão caindo nesta sedução do papado, acreditando que o papado realmente mudou, que o papado deseja a liberdade religiosa, que o papado deseja a liberdade de consciência. Mas existe uma mensagem impopular que deve ser pregada. E essa mensagem é: precisamos despertar o povo para os avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Esta é uma mensagem impopular. E quem é que vai pregar esta mensagem? Se até hoje somos desencorajados a falar destes assuntos, mesmo em nossas próprias igrejas, não se pode mais falar porque acham que estamos falando mal de outras denominações. Não se trata de falar mal de outras denominações, trata-se de falar a verdade. É claro que nós não podemos falar mal das denominações, porque existem filhos sinceros de Deus em todas as denominações. Mas nós temos que falar a verdade para que essas pessoas despertem. Vejam só, os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver. E nem acreditam que isto esteja acontecendo. Não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Amados irmãos, ele recebeu a medalha da liberdade. Mas Roma não defende nenhuma liberdade religiosa. Não nos deixemos enganar. Permaneçamos atentos. A profecia está a se cumprir aqui. E o mundo todo está sendo convidado a essa unidade. Deus terá que ter um povo que vai pregar. Caiu Babilônia. Deus terá que ter um povo que vai pregar. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, esse beberá do vinho da ira de Deus. Quem é esse povo? Que você esteja preparado e que você seja usado por Deus para dar essa mensagem popular, mas é a mensagem que vai salvar vidas. Nos vemos no próximo encontro.